Fala turma, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim trazer um vídeo de alavancagem. Então, para você que gosta de vídeos de alavancagem, vim trazer e vou explicar cada entrada que eu dei. Então, já deixa o seu like aí, comenta o que você acha também. Se você gosta de vídeo de alavancagem, eu vou trazer mais vídeos de alavancagem também para vocês. Aproveita para se inscrever no canal e me seguir no Instagram também, beleza? Fica com o vídeo aí, tamo junto. Bom, então já vamos para a primeira entrada, tá? Essa primeira entrada aí que eu fiz uma venda. Então, por que eu fiz uma venda exatamente nesse ponto aí? Galera, porque ele perdeu a média de 14 períodos representada por aquela linha roxa ali. Aquela linha roxa, além de ser uma média que eu também utilizo para rompimentos, como pontos de pivô entre alta e baixa, eu levei em consideração que tinha também uma LTA e acabei fazendo uma venda ali, pegando o rompimento daquela linha. Então, confluenciou tanto com a média quanto com aquela LTA que foi rompida, tá? Então, acreditei naquela venda ali e fui embora nesse primeiro momento, ok? Fiz uma venda rápida ali para 1 minuto e vamos ver o que vai dar nessa operação. Bom, tá lá a primeira vitória, beleza? A primeira vitória a gente já fez. Vamos para a segunda entrada aí agora, tá? Aonde o preço rompeu um canal de consolidação depois de ter saído de uma LTA. Então a gente sabe que depois que o preço sai de uma LTA, provavelmente ele lateralize e busca uma nova tendência, beleza? Então, como ele rompeu essa lateralização, já tinha vindo de um rompimento de uma LTA e foi uma vela um pouco mais forte que saiu dessa consolidação, acabei pegando no pullback ali de venda dessa entrada, beleza? Então vamos lá. Eu ainda tentei dividir a minha entrada, tá? Tentei dividir, mas acabou que o tempo não deixou. Mas enfim, vamos ver o que vai rolar nessa entrada aí também. Tá? Então rompeu uma consolidação depois de um rompimento de uma LTA recente do gráfico. Então ele tende a pegar uma nova movimentação, ou uma correção, ou uma reversão de tendência. Nesse caso eu acreditei na venda, beleza? Bom, deu tudo certo. Vamos para a próxima. A terceira entrada foi bem aí, beleza? Onde eu peguei também uma retração na média de 2 períodos. Então, para quem sabe das minhas estratégias, sabe que essa média de 2 períodos ela é muito forte dentro da minha estratégia. Eu sempre pego retração nesses pontos. Ela acabou subindo lá mais um pouquinho, então eu acabei jogando mais uma taxa. E nessa que eu joguei outra taxa para segurar o meu preço, ele me deu um delay e segurou lá embaixo também. Só que o preço, o candle foi lá buscar a média de 2 períodos, e eu acreditei nessa retração aí. Então vamos ver o que vai dar, beleza? Porque o preço ele já está nessa movimentação de baixa, já rompeu aquela LTA, ele já inclusive encontrou topos mais baixos do que os outros, formando uma estrutura de baixa. Então acreditei nessa retração da média de 2 períodos, beleza? O estocástico também estava sobrevendido, veio volume na venda e tudo mais. A gente teve mais uma vitória nessa entrada aí, beleza? Vamos seguir o baile. Bom, minha próxima entrada foi aí exatamente nesse ponto, tá? O gráfico ele já tinha deixado topos mais baixos do que os outros, fazendo uma movimentação ali de baixa. E aí, como ele tinha rompido, inclusive uma LTB, perdão, que já tinha rompido numa alta, ele estava voltando para aquele canal de baixa, e ele voltou com uma vela de força. Então eu acreditei nesse momento para pegar uma venda no pullback, beleza? Inclusive influenciando com a média de 2 períodos. O estocástico já estava sobrevendido e tudo mais, acabei acreditando aí nessa entrada. Só que no final ela acabou me trollando porque foi um falso rompimento, beleza? Então a gente tomou um loss aí. Bom, essa entrada ela foi muito interessante, tá? Porque o preço ele já estava fazendo estrutura de baixa, para quem sabe, eu olho muito utilizando o zigue-zague, estruturas, topos mais baixos, fundos mais altos do que os outros. Nesse caso, ele já estava vendo uma estrutura de baixa, rompeu o último suporte dessa estrutura com uma vela interessante, então acabei entrando aí na Fractal Power, esperando o Fractal desaparecer, o estocástico já estava sobrevendido e tudo mais, então eu acreditei nesse momento para venda naquela vela e fiz uma venda de 1 minuto, rapidinho ali também, beleza? O gráfico até me assustou. Eu pensei que ia voltar ali, inclusive estava voltando, estava tentando brigar na minha taxa ali. Tanto que eu botei na vela de 5 segundos para ver se realmente tinha uma expressão de venda. E acabou vindo essa vela de força. Eu já sabia que ali era vitória.
e botamos no bolso, né? Vamos embora aí. Bom, essa entrada eu estava esperando o fractal desaparecer porque houve um rompimento da sobrecompra e o gráfico ele tinha feito uma leve movimentação de alta, deixando fundos mais baixos, mais altos, perdão, do que os outros. E utilizando a leitura do volume, eu vi também que ele já tinha vindo no volume muito alto e fez a reversão desse volume perto da média de 14 períodos. E isso para mim é muito interessante, principalmente porque deixou uma estrutura de alta depois. Acabei dividindo a minha taxa também, tá? Porque, como você sabe, opções binárias são taxas, então eu prefiro realmente pegar umas taxas melhores ali, ou para ter um loss reduzido, ou para pegar uma melhor taxa ali mesmo e pegar as duas entradas, beleza? Vamos ver o que aconteceu aí nessa entrada. Bom, foi outro loss. Eu sei por que aconteceu esse loss, porque ele não rompeu a média de 14. Então eu acreditei no rompimento, eu fui a favor desse rompimento, beleza? Bom, acabei fazendo uma compra aí no EuroJPY. Por que eu fiz essa compra? Porque ele rompeu a média de 14. O volume ele já tinha entrado um pouco na compra. Apesar dele ter tido uma rejeição lá no último pavio, eu vi que as médias tinham se cruzado e a média de 2 períodos estava muito em cima, estava apontando realmente para cima. Então o que eu fiz? Eu acreditei na retração da média de 2 períodos, tá? Pegando ali uma retração na média de 2 períodos. Foi exatamente o que eu fiz nesse momento ali do gráfico, beleza? Tá aí uma vitória, maravilha. Coloca no bolso, né, time? Viu uma oportunidade de vender nesse gráfico, tá? A favor, mais uma vez, dele ir buscar realmente a média de 14 períodos, beleza? Ele encontrou um fundo, um topo ali, depois veio duas velas vermelhas que rompeu a média de 2 períodos. A probabilidade era ele vir buscar a média de 14. Só que depois eu vi que tinha um fundo ali atrás que ele não tinha ido buscar, né? Realmente aquele fundo ali para fazer um pullback dessa movimentação. E ele foi buscar esse fundo, né? Eu acreditei, não tinha visto realmente aquele fundo, vi depois, né? Se eu não tivesse visto antes, eu teria esperado ele romper para eu entrar vendendo. Mas nesse caso eu não vi aquele fundo e acabei fazendo uma venda realmente precipitada ali, porque eu tinha visto uma vela de força praticamente ali, rompendo a média de 2, tentando ir buscar a média de 14, beleza? A gente tomou mais um loss aí. Bom, essa entrada também eu fiz utilizando a Fractal Power, tá? Ele já tinha perdido a média de 14 períodos ali no rompimento. Ele vinha de uma LTA que foi rompida, tá? E aí eu acreditei nesse momento de venda, por quê? Porque o estocástico ele tinha sobrevendido e o volume ele tinha vindo na venda, tá? Então, para quem sabe e utiliza Fractal Power, sabe por que eu vendi. Só estava realmente esperando o Fractal desaparecer naquele caso para ir a favor daquele rompimento, beleza? Aí você me pergunta assim, Rico, por que você não utiliza os Soros para fazer alavancagem? Porque é o seguinte, galera, você tem que dividir entre os Soros e a mão fixa, porque só os Soros ele vai fazer com que você não acerte a sua alavancagem. Por quê? Porque você precisa ser muito assertivo para você conseguir uma alavancagem interessante. Porque se você toma um loss nos Soros, por exemplo, você acaba entregando todo o trabalho que você fez no processo da alavancagem. Então aprendam a dividir entre mão fixa e Soros para fazer a sua alavancagem. Utilize os Soros quando a sua conta já estiver um pouquinho lá na frente e não utilize o capital inteiro para fazer Soros nesses casos, tá? Utilize uma parte ali um pouco mais pesada quando você já tiver construído um capital interessante para poder fazer os Soros sem atingir muito o seu capital. Olha que interessante, eu coloquei no gráfico de 5 segundos nessa entrada para ver se ele ia romper. E aí realmente ele rompeu com uma vela de força e teve um gap de alta. Quando essa vela fez o gap de alta e veio buscar realmente fechar o gap e buscar a média de 2 períodos, eu acreditei nela e fiz uma operação compradora utilizando a leitura do gráfico de 5 segundos. Por que eu fiz nela? Eu fui a favor do rompimento.
Então, se tivesse uma vela de força ou um gap de alta dentro da vela de 5 segundos, eu ia comprar. Foi exatamente o que aconteceu, por isso que eu comprei. Então, eu fui a favor desse rompimento, beleza? Bom, galera, minha entrada de venda aí agora, por quê? Porque foi uma vela de força muito forte, que engolfou uma vela de correção ali atrás e acabou rompendo aquele último suporte. Então eu esperei o preço buscar a média de 2 períodos e fiz uma venda. Tá? Eu fiz uma venda por quê? Porque quando essa vela realmente foi buscar o pullback, ela deu uma esticada. E essas esticadas em pullback, elas são muito interessantes para você pegar ou em zona de suporte ou resistência que foi rompido, ou na média de 2 períodos. Por que eu fico mudando de gráfico? Porque eu fico olhando as oportunidades, né? As próximas oportunidades. Deixa o preço rolando lá. Se der bom, beleza. Se der ruim ali, a gente tenta reverter. Mas deixa o gráfico rolando, tá? Beleza, mais uma vitória. Show de bola. Vamos para a próxima entrada. Bom, acreditei nessa entrada, tá? Essa entrada foi uma estratégia que eu também tenho chamada Donald Trump. E eu fiz essa entrada baseada na estratégia Donald Trump, beleza? Porque ele já estava vindo numa movimentação muito interessante de baixa. E peguei numa taxa que eu não queria, por isso que eu acabei dividindo a minha entrada, tá? Fiz 2 entradas ali para proteger a minha mão, beleza? Mas fiz uma entrada baseada na estratégia Donald Trump, uma estratégia minha também. Então o gráfico ele estava ali numa movimentação de baixa, ele testou a média de 14, depois voltou para o canal e rompeu a média de 2 de novo, fazendo um processo de baixa. O volume estava vendedor, apesar de não ter realmente rompido a sobrevenda, eu acreditei nesse movimento de queda por conta do toque lá na média de 14 períodos. Bom, acabei levando um loss, mas foi um loss de proteção, um loss pequeno, por conta da última taxa. A taxa que eu queria que não tivesse dado delay, acabou me dando um pequeno delay ali, mas enfim. Bom, eu fiz uma compra aí por quê? Porque ele já tinha rompido um canal de lateralização, beleza? Ele fez um rompimento, só que foi uma vela que deixou pavio. A próxima vela foi uma vela de força e rompeu uma outra resistência ali atrás. Então eu acreditei realmente nesse movimento de alta, o estocástico estava bem interessante, o volume estava comprador e fiz essa compra ali, tá? Bom, mais uma vitória então, maravilha. Bom, mais uma compra aí, tá? Utilizando o quê? Canal lateral, teve movimentos de alta, tá? Teve candles de alta mostrando realmente uma movimentação, uma leve movimentação de compra. O estocástico estava buscando sobrecompra, tinha volume comprador e ele tinha acabado de sair desse canal lateral. Então ele estava saindo de pouquinho em pouquinho. Apesar de não ter sido um rompimento tão interessante, mas tinha uma movimentação de alta ali. Eu acreditei que realmente a compra estava querendo subir, né? Tinha a venda atrapalhando um pouco, mas tinha um pouco mais de volume comprador nesse caso ali, tá? Por isso que eu fiz aquela compra nesse caso. Bom, vitória, mais uma vitória, maravilha. Isso já deixa a gente bem na frente aí com R$355. Perfeito. Vamos tentar entrar de novo. Percebam que eu estou dando várias entradas mesmo. Por quê? Eu poderia matar essas entradas utilizando soros de uma vez só, ok. Só que a minha chance também de perder aumentaria. Então eu administro, quando eu vou fazer esse tipo de alavancagem, eu administro as minhas alavancagens, tá? Então eu divido entre mão fixa e divido entre soros. E vou fazendo as entradas ali, administrando e sabendo, pô, agora cabem soros, agora não, vamos dar uma melhorada aqui na conta para que quando a gente toma um loss nos soros, por exemplo, a gente não perca tudo que a gente já conquistou até aqui. Então você precisa administrar muito bem o seu processo dentro de alavancagem, beleza? Opa, vi uma oportunidade bem interessante aqui agora, onde eu fiz uma compra, mais uma vez,
canal de consolidação, uma vela de rompimento que teve uma força, beleza? Ela teve uma força ali, foi vela de força sem pavio de máximo, estocástico sobrecomprado, o volume muito forte na compra, deixando fundos mais altos do que o outro a estrutura, né? Se acontece rompimento de uma resistência nesse caso, com uma estrutura interessante igual essa, a gente faz compra. Ela inclusive deu um delayzinho ali, né? Demorou a provar, aparecer realmente a minha entrada, mas no fim apareceu. Eu até fiquei preocupado, eu falei, uai, será que não aprovou a minha entrada? Mas já tinha aprovado. Se não tivesse aprovado, eu ia ficar muito indignado, porque ia ser uma entrada maravilhosa. Tá aí, mais uma vitória, já leva a gente lá para cima, R$ 401, ok, mas ainda não cheguei no meu objetivo, tá? Não cheguei no meu objetivo. Então vamos seguir com essa alavancagem aí. Ei, você já deu o like aí? Dá o like, não esquece, beleza? E se inscreve no canal também. Opa, maravilha, vi uma oportunidade aí de uma confluência de uma resistência que foi rompida por aquela resistência passada e uma confluência de uma retração na média de 2 períodos. O gráfico ele já estava fazendo movimentação de alta, ele já estava fazendo uma movimentação de alta, uma estrutura interessante na alta. Tinha um volume comprador, o estocástico, apesar de não estar sobrecomprado, eu acreditei na retração dessa vela. Só que ela veio descendo, tá vendo? Ela veio descendo e veio buscar aquele outro fundo. Ele acabou rompendo o primeiro lá de trás e veio buscar esse de baixo, que era um fundo um pouco mais recente. Então, como ele não segurou no primeiro e estava dentro do meu tempo, eu acabei soltando mais uma taxa, porque eu acredito que ele ia retrair naquele outro fundo, porque não é possível. Ele romper dois assim é muito difícil. A venda geralmente vai defender, tá? Então, fiz uma taxa de proteção, né? Foi uma entrada de proteção nesse caso aí de retração. Se pegasse as minhas duas entradas na compra, maravilha. Ou se ia reduzir o meu loss, aí reduziu o meu loss, então foi um loss bem pequeno, acabou respeitando só lá na segunda taxa, mas tudo bem, segue o baile. Meti o dedo na compra aí sem dó, por que eu fiz isso? Presta atenção, o gráfico ele estava o que, galera? Lateral, eu tinha um momento de lateralização do gráfico, beleza? Ele tinha batido na média de 2 períodos ali, aquela vela anterior, e tinha respeitado, inclusive empurrando a vela para cima, fazendo uma vela de impulsão. Então eu acreditei nessa movimentação de alta, por isso que eu meti o dedo na compra ali a favor desse rompimento, tá? Porque ele tinha respeitado na média de 2, ele estava ali já bem lateral, estava fazendo uma leve movimentação de alta, ele veio buscar a média de 2 e respeitou a média de 2. Então eu acreditei nesse momento de alta aí. Ele acabou não rompendo, tá? Eu acreditei muito, eu fui com gosto de gás, mas acabou não rompendo. Beleza, segue o baile aqui. Olha, aqui tem uma entrada muito interessante para venda, muito interessante mesmo, porque teve um rompimento da média de 14, depois de sair de uma movimentação de alta, foi uma vela muito forte, né? Uma vela de força. Então eu estava esperando ele subir mais um pouco para eu pegar na retração da média de 2 períodos. Então ele subiu lá de novo, eu acabei pegando muito bem, foi uma taxa muito boa ali. O volume já estava na venda, o estocástico já estava lá na sobrevenda, beleza? Então eu acreditei nessa retração nesse primeiro momento. Só que numa visão macro, o gráfico ele já estava numa movimentação de alta ali muito interessante. Então ele buscou um outro fundo ali, né? Mas a venda estava no gráfico de qualquer forma. Provavelmente ela ia respeitar na média de 2 naquele tempo. É o que a gente precisa realmente, é só a retração ali naquela média de 2 períodos, beleza? Ótimo, vitória mais uma vez. Isso faz com que a nossa conta vai para R$393. Então vamos seguindo aí. Bom, foi uma entrada de compra aí, tá? A favor da movimentação mais uma vez da micro tendência. O gráfico vem deixando estruturas de alta, fundos mais altos do que os outros. Ele acabou perdendo a última resistência dessa movimentação, inclusive com uma vela de força, sem pavio de máxima, volume comprador. Apesar de não ter sobrecomprado o movimento, eu acabei acreditando nessa movimentação de alta por conta da leitura da estrutura de alta e da resistência que foi rompida por uma vela sem pavio de máxima. Então eu fui a favor dessa movimentação, dessa micro movimentação, beleza? Por isso que eu fiz essa compra aí.
Essa entrada ela foi, na verdade, foi uma entrada errada. No tempo de expiração, era para eu pegar para a mesma vela, só que o time já tinha passado e eu não prestei atenção, tá? Eu não prestei atenção. Eu acreditei na retração dessa vela para essa mesma vela, por quê? Porque ele tinha rompido aquela LTA e ele foi buscar uma média de 14. Então todo mundo sabe que a média de 14 dentro da minha estratégia é uma média muito forte, principalmente para momentos de pivô, de retração e tudo mais. Só que eu não vi o time, acabou contando para a próxima vela, mas vamos ver se realmente, ó, aquela vela tinha respeitado na retração, teria me dado a vitória, mas como a inspiração estava para a próxima vela e eu não faço operações para a próxima vela, vamos ver o que que deu aí. Felizmente eu tive que esperar essa operação terminar, beleza? Mas quando ela bateu e respeitou na média de 14, eu fiquei menos preocupado, tá? Eu fiquei menos preocupado, porque a tendência é que ele respeitasse, porque já tinha volume vendedor no gráfico, o estocástico já estava sobrevendido, encontrou topo, perdão, então eu estava mais tranquilo nesse momento. E quando ela começou a disparar ali, eu falei, ah, beleza, é nosso, então tá tudo certo. Perceba que agora é hora de eu começar a ser mais agressivo no gráfico, porque eu já tô com um dinheiro bem interessante, tá? Tô com um dinheiro bem interessante e eu já posso começar a ser agressivo, um pouco mais agressivo nas minhas operações, beleza? Então vamos seguir agora com as operações um pouco mais agressivas, ok? Porque eu já consegui deixar minha conta num ponto que ela consegue respirar. Ela consegue respirar. Se eu estava com R$ 80, eu não poderia fazer soros, porque se eu perdesse nos soros, eu poderia comprometer a minha entrada. Né? Agora, como eu construí uma conta interessante, eu já estou livre para fazer entradas um pouco mais pesadas, tá bom? Porque se eu perco essa entrada mais pesada, eu volto só um pouquinho. Eu não vou perder todo o trabalho que eu já construí até agora. Eu vou perder só um pouquinho, eu posso reiniciar para realmente construir de novo esse capital um pouco maior, para depois entrar mais pesado de novo. Então esse é o tipo de gestão que eu utilizo quando eu faço alguns tipos de alavancagem. Opa, fui a favor desse rompimento. Aquela vela não tinha rompido, ela estacionou naquele suporte. Mas o que aconteceu? Eu fiz uma operação a favor do objetivo, por quê? Porque teve um pequeno rompimento, não foi um rompimento tão interessante, você pode ver que teve realmente, o corpo saiu um pouco daquela zona, e o estocástico tinha sobrevendido, tinha aumentado o volume de venda, tá? Eu acreditei nesse rompimento, tanto que quando ela veio buscar a média de 2, eu dei mais uma taxa. Eu estava muito crente nesse rompimento ali, tá? Eu sei que o gráfico ele já tinha rompido a média de 14, tinha vindo uma vela de força, ele estacionou no suporte, mas tinha rompido um pouquinho. Acabou que eu dei as minhas duas taxas ali e tive vitórias nas duas taxas. Então acaba que leva a gente lá para frente agora, maravilha. Agora é só administrar da forma certa e vamos seguindo. Opa, um momento de venda aí nesse gráfico, por quê? Porque ele já tinha perdido a média de 14 períodos, tá? Com a vela, inclusive, uma vela de força, né? Tinha engolfado a vela anterior, beleza? Então eu acreditei na retração daquela média. Ele acabou subindo muito, ele subiu demais a vela e foi testar a média de 14 períodos. Então eu entrei de novo na média de 14, porque estava dentro do meu tempo. Eu acreditei na retração dessas médias. Como a de 2 já tinha rompido, ele já foi testado de uma vez a de 14, então eu fiz uma operação vendedora protegendo a minha entrada na média de 14 períodos. Beleza? Olha que maravilha, ele acabou pegando as minhas duas taxas. Pegou as minhas duas taxas e me deu uma vitória maravilhosa. Show de bola. Agora a gente vai seguir mais uma vez. Bom, uma venda aí utilizando mais uma vez a Fractal Power, tá? Rompimento de uma região de suporte, o estocástico sobrevendido, volume na venda, foi um rompimento bem interessante. Ele já tinha testado a média de 2, eu estava acreditando naquele movimento de venda ali, tá? E acabei vendendo a favor dessa nova movimentação. Por quê? Porque tinha uma leve lateralização. E depois de uma leve lateralização, sai uma vela expressiva,
romperam um suporte, uma resistência, a gente acredita nessa nova micromovimentação. No caso, foi a de venda, a de queda, por isso que eu acabei vendendo ali, tá bom? Ótimo, mais uma vitória. Nesse momento a gente já está com R$ 1.100, saindo de 85, se eu não me engano, 87, 80 e alguma coisa. Já estamos com R$ 1.100. Vamos dar mais uma entrada aí, para garantir um pouquinho mais de dinheiro aí. Vamos embora. Opa! Topos mais baixos do que o outro. O que é isso, galera? Movimentação de baixa. Ele perdeu um suporte bem interessante, né, dali de trás, né, já na movimentação de baixa, com velas vindo muito forte, sem deixar pavio de retração. Então, o que eu acredito? No pullback dessa movimentação, pegando o que? Na média de 2 períodos, estocástico sobrevendido, volume muito interessante na venda. Então, olhando a estrutura, olhando a movimentação, olhando o padrão das velas, olhando os indicadores, eu fiz essa entrada mais uma vez acreditando na venda, beleza? E essa seria a minha última entrada aí dessa alavancagem, beleza? Porque a gente já tinha dado um salto bem interessante e eu também tinha que fazer algumas coisas, eu precisava sair do gráfico e acabei terminando bem aí nessa hora, beleza? Então tá aí, 1.237,37, saindo de R$ 80, galera. Para vocês verem, né, que o segredo da alavancagem, ela não tá em você ser 100% assertivo. Você pode ver que a gente toma loss quando a gente faz algumas alavancagens. O segredo da alavancagem está na sua técnica e na gestão que você utiliza para fazer a alavancagem. Não utilize somente SOAS para alavancagem. Utilize também a mão fixa, porque você consegue diferenciar alguns certos momentos e aonde você consegue encaixar muito bem a hora de fazer SOROS, sem comprometer todo o trabalho que você fez durante o processo de alavancagem. Porque se você faz SOROS, SOROS 1, SOROS 2, SOROS 3, SOROS 4, uma hora você vai tomar loss e aí você vai entregar tudo que você fez. Então, tenha a inteligência de saber as horas exatas de fazer os SOROS e as horas exatas de utilizar a mão fixa. Então, o que eu faço? Eu faço um acúmulo de capital, eu aumento meu capital primeiro, tá? Para ter um respiro ali, e aí eu começo a meter SOROS. Quando eu já estou num lugar interessante, onde eu posso arriscar um pouco mais, aí eu vou mais pesado nas minhas entradas e utilizo alguns SOROS ali para bater mais rápido as minhas metas, beleza? Então é isso aí, um grande abraço para todo mundo. Curta esse vídeo, fiquem com Deus e tamo junto.